Voltei. Boa noite, Douglas. Está me ouvindo? Beleza, tudo ok aqui, tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, beleza. Então tá. Meninos, boa noite. Vamos lá para as questões de conservação de energia, tá? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. Aula passada a gente viu a parte teórica, agora vamos para as questões. Meninos, como a conexão da escola não tá boa, ouvi dizer que vão melhorar essa internet aí. Deus abençoe. Eu estou postando a gravação dessas aulas no grupo, então peço para vocês darem uma olhadinha lá e fazer as anotações no caderno, tá? O caderno vai valer nota, como bimestre passado. Vou postar no grupo de trabalho para vocês fazerem também, valendo nota para a gente somar com nota de prova. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp, tá? Então, olha só, a questão 1 diz o seguinte, que a gente falou sobre energia, eletricidade, fórmula da eletricidade, e é ela que a gente vai utilizar para resolver esses exercícios aqui. Considerando uma questão estratégica para as atividades econômicas de qualquer país, a energia está sendo atualmente focalizada conjuntamente com o problema dos respectivos impactos ambientais, desde a fase de exploração até a de consumo. Com referência às inter-relações existentes do aproveitamento dos recursos energéticos, como a questão ambiental, julguem os itens abaixo. O aumento da eficiência energética ajuda a evitar maiores danos ao ambiente e mudanças climáticas globais? Verdadeiro ou falso, né? A maior parte da energia primária consumida no Brasil
é proveniente de fontes renováveis? Ao contrário do que ocorre com fontes não renováveis, a energia como petróleo e carvão, inexistem problemas ambientais na obtenção e no uso do álcool carburante a partir da cana-de-açúcar por tratar-se de biomassa, isto é, uma fonte renovável. O único resíduo proveniente da queima de combustíveis fósseis nocivos ao ambiente é o dióxido de carbono. Qual alternativa está correta? A, B, C, D ou E? Então, o aumento da eficiência energética vai ajudar a evitar maiores danos ao meio ambiente, isso é verdadeiro. A maior parte da energia primária consumida no Brasil é proveniente de fontes renováveis, na verdade, de fontes não renováveis, tá? Ao contrário, que ocorre com fontes não renováveis, energia como petróleo e carvão, ainda existem problemas? Isso aqui é falso. O único resíduo proveniente da queima de combustíveis fósseis nocivos ao meio ambiente é o dióxido de carbono? Na verdade, todos são nocivos ao meio ambiente, inclusive o dióxido de carbono. Então, ficaria correto assim, verdadeiro, falso, falso e falso. Número 2. Quando os estudiosos relacionam as causas promotoras do crescimento econômico ou da recessão, são 3 mais citados. Taxa de juros, taxa de câmbio, déficit público. Nos últimos dias, a discussão ganhou um novo ingrediente, energia. Julgue as afirmativas relativas ao recurso energético conforme verdadeiro ou falso. Letra A. Para contornar uma crise energética, deve-se desenvolver a capacidade geradora de energia das fontes alternativas no intuito de diversificar o máximo as fontes de consumo energético. Isso é verdadeiro. A relação entre energia e crescimento econômico é direta, pois se a geração de energia não for suficiente, o país não pode crescer. Também é verdadeiro. Desde que o preço do petróleo subiu, começou a subir na crise de 1973, o mundo parece ter atentado para problemas de extrema dependência em relação às escassas fontes de energia de origem fóssil, que estão nas mãos de um número reduzido de controladores, das quais não se sabe por quanto tempo serão suficientes para suprir as necessidades globais. Meninos, eu vi que a conexão de vocês caiu, eu continuei a gravação para poder postar a questão, para postar lá no grupo, tá? Vocês conseguem me ouvir? Alguém pode me responder? No Brasil, tanto a potência instalada quanto o consumo de energia elétrica são importantes indicadores das desigualdades regionais do país? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A importação do gás natural da Bolívia vem sendo incentivada pelo governo brasileiro, pois a nossa energia provém principalmente de usinas termoelétricas, fornecedora de mais de 90% de toda a energia que é consumida no país. A nossa energia, ela vem de usinas hidrelétricas, né? Então, essa é falsa. Essa é a ordem da questão 2, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Número 3. A distribuição média do tipo de equipamento de consumo de energia elétrica nas residências no Brasil é apresentada no gráfico. Outros 5%
que é o azulzinho mais escuro, TV, que é o vinho aqui, 30%, máquinas de lavar, 5%, lâmpadas incandescentes, que é o roxinho, 20%, chuveiro, azul claro aqui, 25%, e aí a gente tem o ferro elétrico com 5%. Como medida de economia em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia elétrica foi reduzido para 30 mil kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico e se nela há um único chuveiro de 5.000 watts, pode-se concluir que o banho diário de cada morador passou a ter uma duração média em minutos de... Então, a gente tem que calcular usando a fórmula da energia elétrica, tá? Vamos para a solução do problema. Para o cálculo. Então, a primeira coisa na resolução é o que a gente vai pensar. Durante um mês, o chuveiro elétrico vai consumir 25% do consumo mensal total de energia, que é 300 kWh. Então, para a gente saber quanto de energia elétrica é gasto no total, a gente tem em kWh, a gente tem que multiplicar esses 25% por 300 kWh, tá? Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter 75 kWh total de gasto aí, tá? De energia gasta mensalmente. Então, a potência do chuveiro é 5.000 watts, ou 5 kW. O que a gente tem que levar em consideração é que 1 kWh possui 1.000 watts, tá? Então, a potência elétrica do chuveiro, em intervalo de tempo, utilizada por 4 moradores dentro de um mês, a gente precisa usar a fórmula da eletricidade. Tá? Para a gente transformar watts em quilowatts, basta dividir por 1.000, viu? A fórmula da eletricidade é essa aqui. Eletricidade é igual a potência vezes o intervalo de tempo. A gente tem a potência, a gente tem a eletricidade gasta durante o mês, que é 75 kWh. O que a gente não tem é o tempo gasto por todos esses moradores. Então, vamos para a fórmula. 75, a nossa eletricidade, é igual a potência, que é 5 kW, vezes o ΔT que a gente procura. Então, o que a gente vai fazer? Isolar o ΔT, dividir 75 por 5, é igual a 15 horas. Porém, a gente sabe que em um dia, o tempo de utilização desse chuveiro é 15 horas. Mas e para os 30 dias? Então, o que a gente vai fazer? 15 dividir por 30. Aí a gente vai saber quanto que será gasto durante todo o mês. 15 dividido por 30 é 0,5, tá? Então, a gente vai ter aí 0,5 vai dar um total de 30 minutos, tá? Porém, esses 30 minutos não é de banho diário, não é ainda a quantidade de minutos que cada morador vai gastar. Então, vou pegar esses 30 minutos e vou dividir por 4, que são 4 moradores. E aí, eu vou obter o resultado de 7,5 minutos, que é o tempo gasto de cada morador para tomar banho nessa residência. Podemos estimar o consumo de energia elétrica em uma casa, considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma.
Ar-condicionado, a potência é 1,5, tempo de uso 8 horas. Chuveiro elétrico 3,3, tempo de uso 1/3. Freezer, potência 0,2, tempo de uso 10 horas. Geladeira 0,35, a potência, tempo de uso 10 horas. Lâmpadas, potência 0,10, tempo de uso 6 horas. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente de quanto? Mais uma vez, usando a fórmula da eletricidade, a gente vai calcular quanto de eletricidade é gasto por cada eletrodoméstico deles. Para isso, a gente vai utilizar a eletricidade é igual a potência vezes o tempo de uso de cada aparelho. Ar-condicionado, a potência é 1,5, é utilizado por 8 horas, vai dar 12 kWh. Chuveiro, potência 3,3, tempo de uso 1/3, vai dar 1,1 kWh. Freezer, tempo de uso, potência 0,2, tempo de uso 10 horas, então vai dar 2 kWh. Geladeira, potência 0,35, tempo de uso 10 horas, vai dar um gasto aí de eletricidade de 3,5 kWh. Lâmpadas, potência 0,1, tempo de uso 6 horas, vai dar aí um gasto de eletricidade de 0,6 kWh. Então, a gente tem um gasto diário de eletricidade de cada aparelho cada aparelho eletrodoméstico desse aqui. Porém, a gente precisa saber quanto isso é gasto durante 30 dias. Então, o que eu tenho que fazer? Somar todo o resultado de eletricidade que eu descobri, 19,5 kWh. Esse resultado é o total diário que é gasto, multiplicar por 30 dias. Vai dar 576 kWh gasto por um mês. Agora é fácil. 1 kWh, então, ou seja, 1 kWh eu vou pagar 40 centavos. Em 576 kWh é o que eu quero descobrir. Então, a gente vai ter isso igual a x. Regrinha de 3 multiplica cruzado. X será igual a 576 vezes 40 centavos. Isso aí vai dar um gasto de R$ 230,40, tá? Questão 5. O Sol terá liberado ao final de sua vida 10 elevado a 44 joules de energia em 10 bilhões de anos, correspondendo a uma conversão de massa em energia em um processo governado pela equação. Energia é igual a massa vezes o C aqui ao quadrado, que é a velocidade da luz, tá? Então, eu tenho energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Deduzida pelo físico alemão Albert Einstein, 1879 a 1955. Em sua teoria da relatividade, publicada em 1905, revista Ciência Hoje, 27, número 160, página 36, a massa perdida do Sol durante esses 10 bilhões de anos será aproximadamente em quilogramas. Use velocidade da luz como 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, vamos aplicar a fórmula e descobrir quanto que será. A fórmula o exercício nos deu, né? Eletricidade é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Eletricidade é 10 elevado a 44. A massa é o que a gente quer, porque é o quanto ele perdeu, e ele quer em quilograma. Vezes a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8. Isso elevado ao quadrado. Pessoal, então fica assim. 10 elevado a 44 é igual. 3 vezes 3 é 9, nós temos multiplicação de potência de mesma base.
3 vezes 3 é 9. Na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base que é 10, somos expoentes. Então, 8 mais 8, 16. 9 vezes 10 elevado a 16 vezes a massa. Agora a gente isola a massa e divide. Energia, 10 elevado a 44, por 9 vezes 10 elevado a 16. Se a gente dividir aqui, ó, 1 por 9, a gente vai ter 0,0. 0,001. Lembrando que essa velocidade da luz, ela está em metros por segundo. A gente quer o resultado em quilogramas, tá? 10 elevado a 44 está dividindo com a potência de 10 elevado a 16. Na divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então, vai ficar 44 menos 16. Vai ficar 10 elevado a 27 quilogramas. Questão 6. O funcionamento de uma usina nucleoelétrica típica baseia na liberação de energia resultante da divisão do núcleo de urânio em núcleos de menor massa, processo conhecido como fissão nuclear. Nesse processo, utiliza-se uma mistura de diferentes átomos de urânio de forma a proporcionar uma concentração de apenas 4% do material físsil. Em bombas atômicas, a utilização de concentração acima de 20% de urânio físsil, cuja obtenção é trabalhosa, pois na natureza predomina o urânio não físsil. Em grande parte de armamento nuclear hoje existente, utiliza-se então como alternativa o plutônio, material físsil produzido por reações nucleares no interior do reator de usinas nucleoelétricas. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que vocês conseguem me ouvir? Em grande parte do armamento nuclear hoje existente, utiliza-se então como alternativa o plutônio, material físsil, produzido em reações nucleares no interior do reator de usinas nucleoelétricas. Considerando essas informações, o que a gente pode afirmar? Gente, material físsil em engenharia nuclear é um material que é capaz de sustentar a reação, tá? Em cadeia de fissão nuclear, ou seja, eles são capazes de sustentar essa reação, tanto que os nêutrons do átomo, lentos, eles conseguem predominar os mais rápidos, tá? Por isso a importância de material físsil. A disponibilidade do urânio na natureza está ameaçada devido à sua utilização em armas nucleares. A proibição de se instalarem novas usinas nucleoelétricas não causará impacto na oferta mundial de energia. A existência de usinas nucleoelétricas possibilita que um dos seus subprodutos seja utilizado como material bélico. Essa é a alternativa correta, tá? Número 7. Na avaliação da eficiência de usinas quanto à produção e os impactos ambientais, utiliza-se vários critérios, tais como razão entre produção efetiva anual de energia elétrica e potência instalada, ou razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório. Foi lá.
Aí ela foi trabalhar para depois ela vir para cá. No quadro seguinte, esses parâmetros são aplicados às duas maiores hidrelétricas do mundo, Itaipu no Brasil e Três Gargantas na China. Então, aqui a gente tem potência instalada, Itaipu 2.600, Três Gargantas 18.200. Produção efetiva de energia elétrica no Itaipu é 93 bilhões de kWh ao ano, e no ano de Três Gargantas, 84. A área inundada em Itaipu é 1.400 quilômetros quadrados, em Três Gargantas, 1.000. Com base nessas informações, avalie as afirmativas que seguem. A energia elétrica gerada anualmente e a capacidade nominal máxima de geração de hidrelétricas de Itaipu são maiores que as hidrelétricas de Três Gargantas. Itaipu é mais eficiente que Três Gargantas no uso de potência instalada na produção de energia elétrica. E a razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório é mais favorável na hidrelétrica Três Gargantas do que em Itaipu. É correto apenas o que se afirma em 2 e 3. A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizado... Professora? Oi. Fala, tô ouvindo. Pode dizer, estou te ouvindo. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Manda aqui para mim no bate-papo. Manda no bate-papo que o áudio seu tá cortando. A internet tá toda hora aqui, ué. Tá toda hora. Eu compreendo que tá caindo. Lê aqui a mensagem que eu vou enviar aqui no bate-papo, ó. Que é por isso que eu vou postar a gravação da aula no grupo, tá? Eu peço que vocês olhem lá. Meninos, então, caiu de novo. Meninos, se vocês estiverem me ouvindo, alguém só lê aí que eu mandei no bate-papo. Por isso que eu vou postar a gravação da aula lá no grupo para vocês darem uma olhadinha e não perder o conteúdo, tá? Além dos trabalhos que eu vou mandar para que vocês façam. Até que resolva a questão da internet, eu ouvi dizer que eles vão dar um jeito de colocar uma internet melhor, que não tenha tanta falha. Questão 8, pessoal. A energia térmica liberada em processo de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, que por sua vez é convertida em energia elétrica, tá? Então, a partir do esquema, né, são feitas as seguintes afirmações. Ficou faltando só a imagenzinha aqui do esqueminha de usina nuclear, mas esse esquema de usina nuclear está no material que a gente viu ontem, está nesse mesmo material nos slides que nós vimos ontem. A partir do esquema são feitas as seguintes afirmações. A energia liberada na reação é usada para ferver a água, que, como vapor de alta pressão, aciona a turbina, verdadeira.
A turbina que adquire uma energia cinética de rotação é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção de energia elétrica, verdade. A 3 ela é falsa porque a água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida, não tem reaproveitamento dessa água, tá? Então, a alternativa 1 e 2 é a certa. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, detectamos as seguintes. Okay. Detectamos as seguintes. Substância. Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada no ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas ao ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize a instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum de todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir potência dos aparelhos e dispositivos elétricos? Não. Tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos? Também não. Consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, tá? Por fim, a gente tem a questão 10, que diz: a padronização insuficiente e a ausência de controle na fabricação de refrigeradores pode resultar em perdas significativas de energia através das paredes da geladeira. Essas paredes, em função da espessura das paredes para geladeiras em condições de uso típicas, são apresentadas na tabela. Espessura de 2 centímetros, perda térmica mensal 65 kWh. Espessura de 4 centímetros, perda térmica mensal 35 kWh. Espessura de 6 centímetros, perda térmica mensal 25 kWh. Espessura de 10 centímetros, perda térmica mensal 15 kWh. Considerando uma família típica com consumo médio mensal de 200 kWh, a perda térmica pelas paredes de uma geladeira de 4 centímetros de espessura, relativamente a outra de 10, corresponde a uma porcentagem no consumo total de eletricidade de ordem de, mais uma vez, regrinha da eletricidade, tá? Porém, a gente vai ter que fazer para cada uma das geladeiras, tá bom? Só que aqui regrinha de 3. Uma geladeira de espessura de 10 centímetros, em 100%, ela terá um gasto de 200 kWh. Então, vamos chamar ela de X1, que está para 15 kWh, multiplicando por usado, ó, X é igual a 7,5%, tá? A de espessura de 4 centímetros, também 100% está para 200, vamos chamar ela de X2. E aí o gasto dela é de 35 kWh, que o exercício nos deu, multiplicando cruzado dá 17%. Para nós descobrirmos a perca total, a diferença entre ambas, basta fazer a diferença de X2 menos X1, que vai ser igual a 10%. Então, eu vou pegar 17,5 menos 7,5, 10%, tá? Pessoal, você que a internet mais caiu do que funcionou. No entanto, como eu disse para vocês, eu vou postar o vídeo, tá, dessa aula lá no grupo de vocês. Peço que vocês assistem e acompanhem lá, tá bom?
Pessoal, como a internet está mais caindo que funcionando, eu vou gravar, eu vou pôr a gravação. Seu fone de ouvido, o microfone aí tá desligado. Eu vou pôr a gravação, vou colocar a gravação da aula lá no grupo, tá? Então, a gente fica por aqui hoje, só falta 4 minutos para acabar. Douglas, está me ouvindo?